Então, gente, essa luz aqui no corredor foi maravilhosa, porque agora que eu tô sem ring light, a claridade dela é ótima. Mas enfim, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade. A ansiedade é algo, gente, que machuca. Ó, uma pessoa que tem ansiedade, ela sofre antecipadamente. Uma pessoa que tem ansiedade gente, é horrível. Tem muita gente que fala que é frescura. E isso não é bom, não. Não é bom uma pessoa que tem ansiedade ouvir isso, não. A minha ansiedade vem de traumas de infância, traumas que eu carrego até hoje. Já falei um pouquinho aqui no vídeo onde eu falo um pouco da minha vida. E também, assim, quando a primeira vez que eu tive sintomas de ansiedade, gente, foi quando eu tomei vários remédios na tentativa de, né, vocês sabem. Não vou falar assim claramente, porque pode ser que o YouTube também derrube meu vídeo. Peraí, gente. Então, e aí, esse foi a primeira vez que eu tive uma reação muito forte da minha ansiedade. Nessa época eu ouvia muito que era frescura, que era falta de Deus, que tudo. Mas isso foi se agravando. Eu comecei a fazer tratamento, né, no CAPS e acompanhamento. E eu melhorei, gente. Melhorei, assim, uma porcentagem, né? E aí, nessa época que eu tive uma melhora, eu engravidei. E aí, tipo, gente, eu fui só curtindo. Foi uma fase difícil pra mim também, porque eu só tinha 16, 15 anos. E a gente não. Eu e meu marido não tinha estrutura nenhuma, né, de ter filhos. Mas foi uma fase que eu fiquei bem também. E aí passou todo o período, quando o Miguel tinha 3 meses, meu marido sofreu acidente de moto. E aí eu fiquei cuidando dos dois, gente. Miguel com 3 meses e meu marido de cama com a perna quebrada. Então eu tive que ser forte por eles, né? E aí eu não tive nem tempo também de lembrar de ansiedade, de ter crises de ansiedade, gente. E aí isso foi acumulando, 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 acumulando dentro de mim. E outras coisas que eu prefiro não citar aqui, que aconteceu durante esse período, também me trouxeram muita chateação, sabe? Muita tristeza, muito, sabe? Enfim. E isso foi acumulando, gente, acumulando, acumulando, acumulando. E aí, teve vários outros motivos para essa ansiedade se desencadear. Mas aí, depois passou esse período, meu marido melhorou. E aí foi a hora que o meu corpo não aguentou mais. E voltei a ter as minhas crises de ansiedade novamente. No começo, ele não entendia muito. Ele não sabia muito bem o que era uma ansiedade. Até ele começar a conviver comigo e acompanhar o que eu passava. Peraí, gente, um momento. E aí, depois desse tempo, né? Ele começou a entender, começou a me compreender, começou a ser meu parceiro, sabe? Mais ainda. E esteve do meu lado, assim, em todos os momentos. Comecei a trabalhar em um serviço de telemarketing e foi aí que eu fui piorando, gente. Piorando, 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 porque quem já trabalhou de telemarketing sabe o quanto que é difícil, o quanto que é pesado, os clientes lá te xingando de tudo que é nome. E o meu setor era um setor de reclamação, então a gente imagina. Aí veio a pandemia, veio o home office, e aí foi muito difícil para mim lidar com tudo isso, né? E aí foi onde que eu piorei com a ansiedade. Comecei a ficar muito ruim. Comecei a procurar psicólogo, mas eu nunca achava um psicólogo que eu, sei lá, gente, eu nunca encontrei um psicólogo que me entendesse, que me ouvisse, que me, sabe? E assim, eu sempre tive muita dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, falar sobre o que eu estava sentindo, como que era, porque na minha cabeça, de tantas as pessoas falarem para mim que aquilo era frescura, para mim eu já tava entendendo que aquilo era uma frescura minha, sabe? E aí eu não conseguia
falar sobre isso. E aí, hoje eu ainda tenho crises de ansiedade. Inclusive, depois, aí eu dei uma melhorada. E aí, quando eu dei esse pico de melhorada, que foi quando eu entrei nesse meu novo emprego, minha gata sumiu, gente. Eu peguei a minha gata. Ainda é muito difícil falar sobre isso, tanto que eu já tô com vontade de chorar também, mas enfim, eu ganhei minha gata no dia do meu aniversário. E ano passado, no dia do meu aniversário, fez 2 anos que eu estava com ela. Em menos de um mês ela sumiu. Em menos de um mês ela sumiu. Fugiu de casa e sumiu. E assim, pra mim foi, sabe, me derrubou, porque quando eu peguei a minha gata, gente, foi um momento que ela me fez muito bem. No momento que eu tinha ansiedade, eu melhorei bastante, sabe? E depois que ela sumiu, meu mundo desabou. Eu fiquei muito pior. Comecei a ter crises assim constantemente. E assim, gente, os sintomas que eu sinto de ansiedade eu sinto dor de barriga, eu fico enjoada, eu sinto meu coração super mega acelerado, assim, como se eu fosse ter um treco, sabe? É uma sensação muito ruim. Eu não desejo isso pra ninguém, gente. Ninguém merece passar por isso. Eu começo a tremer. Tem vezes que eu acordo assim de noite tremendo demais, tremendo mesmo, gente. Parece que eu levei um susto, sabe? E é desesperador, desesperador. Às vezes o coração, às vezes o peito dói, aperta. E às vezes eu choro do nada, assim, sem motivo. Tem um dia, esses dias no trabalho, eu tava rindo de alguma coisa, gente, e do nada comecei a chorar. Olha, calma, mãezinha, tá aparecendo no vídeo? Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi, pessoal. Ele tá de olho, gente, nisso aqui, ó. Olha no que ele tá de olho. No pote de ração. O outro também tá aqui. Meus rulicos de mãe. Vai, pessoal, puxar os dois. Mas enfim. E aí, nesse dia, a gente conversando e eu morrendo de rir. Gente, mas do nada, me deu uma crise de choro que eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. E eu não sabia por que eu tava chorando. E assim, as pessoas perguntam pra gente e a gente não sabe responder. A gente só chora. Assim, dá uma vontade imensa de chorar e a gente chora. E aí, esses são uns dos sintomas que eu sinto. Ah, e outra coisa também. Ó, não sei se dá pra ver isso aqui. Eu tenho certeza que muita gente aqui já viu essa mancha e pensou, nossa, ela tá com chupão no pescoço. Gente, isso não é um chupão no pescoço. Já ouvi muita piada sobre isso, mas não é um chupão no pescoço, tá, gente? Isso aqui é alergia emocional. Eu tenho essa alergia toda vez que eu tenho crise de ansiedade. Toda vez que eu vou ter crises de ansiedade, aparece essa alergia e ela coça demais, gente. Vocês não têm nem noção. Outros sintomas que eu tenho, sintoma que eu tenho também. Quando eu fico muito nervosa com ansiedade, começa a aparecer roxos no meu corpo. Assim, sabe? Parece que eu bati em algum lugar. Mas é só sintomas mesmo da ansiedade. E, gente, assim, eu aprendi muito a me controlar hoje em dia, mas a ansiedade também me deixava muito estressada, assim, a ponto de, sabe, querer alguém, sabe? E hoje eu aprendi a me controlar melhor. Aliás, depois que eu perdi a minha gata, eu fui no médico passando muito mal com ansiedade, chorando muito, sofrendo muito. E aí, finalmente, uma médica me passou um remédio, um medicamento pra mim, né? Comecei a tomar esse medicamento e me senti muito melhor. Gente, eu fiquei mais calma, mudei totalmente quem eu era, sabe? Eu tava já me sentindo um monstro, porque eu não conseguia controlar as minhas emoções, eu não conseguia controlar o meu estresse. E aí, comecei a tomar esse remédio e melhorei. Aí, depois das férias, gente, que eu, né, limpei a minha cabeça, eu parei de tomar esse remédio, também fiquei muito bem nas férias. E tô bem. Agora vamos ver
daqui pra frente, como que eu vou ficar sem tomar medicação. Eu nunca quis tomar medicação pra controlar, sabe? Mas eu aprendi um pouco através da medicação a ter o controle, né? Então eu espero que agora eu continue sem tomar esse remédio, que eu continue me sentindo bem. E que eu possa também controlar, né? Assim, gente, é uma coisa que a gente não controla, mas é que eu possa aprender a controlar o meu estresse. Que eu, por exemplo, se eu estiver estressada com alguma coisa, não, sabe, não deixe isso evoluir pra me ter uma crise de ansiedade, porque é muito ruim, gente. Antes de eu tirar férias, eu tava tendo crise de ansiedade, assim, todos os dias. E aí eu não sei se já perceberam, a minha amiga que trabalha comigo, ela já percebeu. Mas eu geralmente, quando eu tenho crise de ansiedade, eu não gosto de chorar na frente dos outros. Então eu me tranco no banheiro. Então eu tava me trancando muito no banheiro pra chorar, todos os dias praticamente. Então assim, gente, eu tô abrindo assim, tô desabafando com vocês. Mas é isso, gente, é bem doloroso, bem sofrido. Não desejo isso pra ninguém. Mas é uma palavra que eu levo pra mim sempre, principalmente quando eu tô ruim. Eu não sei se vocês já ouviram, eu não sei nem se eu vou poder cantar essa música. Se eu não puder, depois eu vou cortar essa parte do vídeo. Mas toda vez que eu tô ruim, mal, eu me lembro de uma canção que fala assim. Eu vou cantar pra vocês. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celestial sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Mas enfim. E Deus tem me trago esse conforto, sabe? Tem me acalmado, me dado tranquilidade e me mostrado, filha, calma, só mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Que nem eu costumo dizer. Eu não sei qual foi o propósito de Deus na minha vida de estar onde eu estou hoje. Mas eu sei que Ele tem um propósito grande e lindo na minha vida, né? E que eu não ande ansiosa, né, por esse propósito, que eu possa esperar em Deus. E que eu possa também ficar focada cada vez mais em Cristo, ligada a Ele, pra me, assim, esquecer os problemas. Porque a gente sabe, gente, ansiedade não é frescura. Ansiedade não é frescura. E também não é falta de Deus. Mas a gente sabe que se a gente buscar Ele, a gente vai encontrar o conforto nele, entendeu? Porque Ele nunca desampara a gente, Ele nunca desampara os seus. E que você também, que eu sei que muita gente passa por essa situação, gente. E que vocês também possam buscar a Cristo. Lembrar que, independente de qualquer coisa, Ele é Deus e que Ele vai cuidar de você. E é isso, gente. Eu acho que é isso que eu tinha que falar aqui. Foi um vídeo curto. Quer dizer, não foi tão curto, não. 14 minutos, falei bastante, né? Mas eu queria um pouco desabafar com vocês, para vocês me conhecerem um pouquinho, saber um pouquinho da minha situação, né? Do que eu passo. Mas também trazer uma mensagem de conforto,
uma pequena mensagem de conforto, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos. E não se esqueçam de sempre lembrar que a nossa força não vem daqui. A nossa força vem do céu. Beijo.